Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez nos estúdios Terra Vista Home Office, ou seja, as nossas casas, para trazer para vocês mais um conteúdo de qualidade, dessa vez muito importante. Nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Não repare muito no cenário, principalmente que tem um doguinho ali atrás, então caso ele se mexa, não se assuste, beleza? Então para a gente começar, na aula de hoje, roda essa vinheta aí, vamos embora! Galera, para vocês compreenderem as causas da Revolução Russa, o tema de hoje, ou das revoluções russas, como muitos historiadores dizem, primeiramente tem uma frase que resume perfeitamente o que teria sido os antecedentes da Revolução. A frase é a seguinte: muitas pessoas afirmavam que naquele contexto, às vésperas de 1917, a Rússia seria um país gigante, mas um país gigante com os pés de barro. Ou seja, era um país gigantesco nas suas potencialidades, matéria-prima, tamanho populacional gigantesco, mercado consumidor, mas as bases desse país eram bases extremamente frágeis, fragilizadas, que a qualquer momento poderiam quebrar. Ou seja, esse gigante desmoronaria. E isso vai acontecer justamente com a Revolução Russa de 1917. Mas por que esses pés seriam de barro? Quais são essas condições frágeis? Condição número 1. A Rússia era governada ainda em 1917, ou às vésperas de 1917, por uma monarquia absolutista, conhecida na Rússia como czarismo. O imperador naquela época era Nicolau II, e ele foi o último dos czares, ou seja, a Rússia era ainda governada por um rei absolutista que mandava e desmandava e vivia num luxo, no palácio de inverno, com todas as comodidades e poderes que um monarca absolutista tem. Por que isso é uma fragilidade? Por que isso é um ponto de crise? Porque a maioria dos países europeus já tinham passado dessa forma de governo há muito tempo. Por exemplo, a França, desde 1789, já tinha feito uma revolução para destituir o absolutismo. Tá bom, Pedro, mas na França o absolutismo vai e volta. Tá bom, vai e volta. Mas já se questionava o absolutismo na França muito tempo antes, mais de 100 anos antes. Beleza? Esse seria o primeiro ponto. Então, uma política ainda marcada pelo absolutismo monárquico, encarnado na figura do czar. Outro ponto muito importante é você falar também sobre uma economia frágil. Enquanto o mundo europeu vivia principalmente a fase já da segunda revolução industrial, com as indústrias a todo vapor, produzindo novas fontes de energia, novos tipos de produto, de matéria-prima, etc, etc. Na Rússia, você tinha ainda uma economia muito frágil, uma economia quase semi-feudal, onde a maioria da população russa vivia nos campos, ou seja, era uma economia agrária, e você tinha uma industrialização muito frágil, mas presente, fundamental. Quando eu falo que é uma economia semi-feudal, eu uso a palavra semi, por quê? Porque já existiam indústrias na Rússia. E essa classe proletária que trabalha nessas indústrias vai ser muito importante para a Revolução Russa, né? É meio doido isso, porque se você pensar, a Revolução na Rússia, se a Rússia é um país, na sua grande maioria, agrário, a Revolução não teria que ser liderada pelos camponeses? Na teoria, sim, mas na prática ela foi liderada, na sua grande maioria, pelo proletariado. Uma outra característica que também está associada com essa questão de uma economia fragilizada é a grande dependência que a Rússia tinha do capital estrangeiro, daquilo que vinha de fora, das suas importações. Então isso aumentava a dependência com o exterior e, óbvio, contribuía em certo sentido para o aumento da pobreza do país. E o último fator está muito ligado aos costumes. A Rússia era um país que tinha uma religião específica, que é a Igreja Ortodoxa, que tinha costumes rígidos que, em certo sentido, iam na contramão dos costumes populares. Beleza? Entendeu, filha? Acho que ela dormiu na aula. Espero que você esteja prestando atenção. E aí você vai se perguntar, tá bom, mas como que isso vai servir como um motor para a Revolução? Simples. Você tem que entender que esse país que é governado por um monarca absolutista, ou seja, um país que é sem constituição, praticamente sem parlamento, que tem uma economia fragilizada e os costumes rígidos, vão começar a surgir na Rússia propostas para alterar esse panorama, para alterar esses pés de barro frágeis.
E quais são essas propostas? Existem vários partidos na Rússia naquele momento, os cadetes, entre outros, mas o mais importante para aquele contexto seria o Partido Operário Social Democrata Russo. O Partido Operário Social Democrata Russo, você deve estar falando, eu nunca escutei falar disso na vida, mas esse partido, ele é um partido muito importante, é um partido que organiza a classe trabalhadora e ele é dividido em duas vertentes. Então, o Partido Operário Social Democrata Russo é como se ele tivesse dentro dele duas vertentes políticas. De um lado, e aí a partir de agora provavelmente você já escutou, de um lado, os chamados mencheviques, que em russo significa a minoria. Os mencheviques, eles faziam parte de um partido revolucionário, mas eles tinham como proposta revolucionária, principalmente encarnados na figura de Martov, Kerensky, entre outros, a ideia de que uma revolução na Rússia ela deveria acontecer através de uma aliança entre a burguesia, a classe proprietária dos meios de produção e o operário. Por isso, algumas pessoas chamavam essa proposta revolucionária dos mencheviques de um socialismo utópico, que jamais iria acontecer. Mas, dentro desse mesmo partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, existia uma outra ala, uma ala conhecida como os bolcheviques, que eram a maioria, liderados nesse momento principalmente pelo Lenin, depois pelo Trotsky e, por fim, pelo Stalin. Eles tinham uma proposta diferente. Eles acreditavam na via revolucionária, mas eles acreditavam principalmente numa aliança operário-camponesa para levar adiante a revolução. Seria a aliança operário-camponesa liderada pelos operários que levaria adiante a Rússia para um novo patamar histórico, para um novo tipo de governo e uma nova sociedade. E aí, como que essas propostas começam a ganhar força? E o que acontece que vai levar ao estopim da revolução um pouco à frente? No ano de 1905, ocorre um episódio que muitos historiadores e o próprio Lenin, líder bolchevique que eu acabei de falar para você, o Vladimir Ulyanov Lenin, que ele vai chamar de um ensaio geral. O que é um ensaio geral? É uma preparação para aquilo que vai vir depois. Teacher, você me falou que a Revolução Russa é só em 1917 e o ensaio geral é em 1905? Exatamente isso, 12 anos antes. Por isso seria um ensaio. E o que foi isso? O ensaio geral, também conhecido como Domingo Sangrento, ocorreu em janeiro de 1905. Desde 1904, dezembro de 1904, outubro, a Rússia estava sendo assolada por uma série de greves e manifestações, principalmente da classe operária. Questionavam a jornada de trabalho, a falta de direitos, a falta de liberdade, e eles começavam a lutar, a partir da greve, como um mecanismo político, por uma nova sociedade e pelos seus direitos. Só para vocês terem uma ideia, em dezembro de 1904, ou seja, um mês antes do Domingo Sangrento, mais de 80 mil trabalhadores estavam em greve na Rússia. A Rússia não tinha energia elétrica, não tinha jornais, estava com crise no abastecimento de água, no abastecimento de comida. Por quê? Justamente por causa dessa greve dos trabalhadores que mostrava a importância dessa classe social. Em janeiro de 1905, liderados por um padre, Georges Canton, se eu não me engano, vários trabalhadores se reuniram e resolveram fazer uma marcha em direção ao Palácio de Inverno, que era o Palácio do Czar. Mas a manifestação era uma manifestação pacífica, onde eles iam lá pedindo maiores benefícios, mais direitos trabalhistas, pedindo uma Constituição, a eleição de um parlamento para tentar mudar um pouco o cenário político da Rússia, mas em nenhum momento questionando a figura do czar e falando que o czar não deveria existir nem algo do tipo. Contrário, segundo algumas fontes dizem, durante a marcha que era uma marcha pacífica em direção ao Palácio de Inverno, e o czar sabendo já que as coisas que essa galera estava indo em direção ao palácio dele, ele se retirou, mas a população cantava: Deus salve o czar, Deus salve o czar. E as ordens que foram dadas, e aí ninguém sabe se foi pelo czar ou não, mas caiu nas costas dele, foi do tipo: olha, quando essa galera estiver chegando perto do Palácio de Inverno, fuzila todo mundo. Essa é a chance que a gente tem para desarticular essa manifestação operária que está causando uma grave crise política e econômica na Rússia. E foi isso que se fez. Os soldados do czar dispararam em direção à população que estava marchando pacificamente. E aí os números de feridos e mortos assim são muito contraditórios.
né? Alguns falam em 300, 900 e outros falam até em 4.000 mortos. Ou seja, o que se tem ali de fato é um verdadeiro massacre. E esse massacre vai ficar conhecido por muitos historiadores e pelo Lenin como um ensaio geral daquilo que estava por vir. E o que estava por vir? A Revolução Russa de 1917. É óbvio, gente, que quem viveu aquele momento não tinha uma bola de cristal para falar, não, vai ter uma revolução aqui em 1917. Não. Mas eles começaram a ler o cenário político e perceberam que o massacre do Domingo Sangrento, conhecido como ensaio geral, abalou de vez, as estruturas do poder do czar. O poder político do czar começou a ser questionado. E em 1917, alguns fatos políticos específicos daquela época vão fazer explodir esse caldeirão que era a Rússia, que já estava em ebulição. Beleza? Esse vídeo é um vídeo introdutório sobre as causas da Revolução Russa e principalmente o ensaio geral. Num próximo vídeo a gente vai falar das revoluções em si, da Revolução de Fevereiro, da Revolução de Outubro, enfim. Então não perde essa nossa sequência de vídeos sobre a Revolução Russa, que é um conteúdo muito importante, que vale a pena ficar ligado. Um beijo para vocês e se vocês puderem, não deixem de dar um like aqui no nosso vídeo, compartilhar o vídeo com a galera aí que está estudando em casa e, claro, obviamente, se inscrever no nosso canal. Beijo para vocês, meus amores. Até o próximo.